Olá, quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Movimento Profissão Docente, e nós estamos aqui para tratar de um assunto extremamente importante, que é a regulação do ensino superior no Brasil, especialmente das licenciaturas, e a possibilidade de criação de uma agência reguladora. Nós temos hoje um convidado muito especial, um especialista, um estudioso, um professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, professor Sérgio Guerra, que pesquisa há muito tempo a regulação no plano internacional e no Brasil, tendo inclusive um livro, que é uma referência nesse campo no Brasil, já em terceira edição. O Profissão Docente é uma organização do terceiro setor, constituído por 8 outras organizações, o Instituto Península, o Instituto Unibanco, o Instituto Natura e as fundações Lema, Fundação Itaú Social, Telefônica Vivo, Fundação Penido e o Todos pela Educação. A nossa missão é apoiar as redes públicas na melhoria da qualidade da educação básica. E o tema que nos traz aqui é o tema da formação inicial, um momento importante da constituição desse profissional tão importante que é o professor de educação básica. Nós vamos ter também a Camila já está aqui no estúdio conosco, a Camila Naufel, é a gerente de desenvolvimento profissional, de formação de professores do Profissão Docente. Nós atuamos apoiando o Ministério da Educação, apoiando as redes estaduais, as redes municipais. E o tema aqui, doutor Sérgio, esse tema da formação inicial, ele a princípio nos desafia no nosso olhar, nós queremos saber do seu olhar, nos desafia porque cresceu muito o ensino superior em geral, em particular a oferta de vagas e de matrículas nas licenciaturas, e além de crescer, cresceu muito a oferta com o uso de tecnologia, especialmente na pedagogia Então, doutor Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilização do seu tempo. E a minha primeira pergunta é o seguinte: o senhor, como um especialista, um estudioso, eu tive a oportunidade de ler o seu livro, realmente aprendi muito sobre o tema da regulação. E aí a pergunta é o seguinte: que problemas o senhor vê na regulação do ensino superior como ele está hoje? Me recordo de ver uma palestra sua, o senhor trouxe vários pontos sobre isso. É claro que a gente se preocupa com a regulação em geral do ensino superior, mas de uma forma muito particular pelo papel do profissão docente com a regulação das licenciaturas, pedagogia e as várias licenciaturas que as universidades públicas e privadas ofertam. Então é isso, doutor Sérgio, que problema o senhor vê na regulação como ela está hoje no Brasil, em torno do ensino superior? Bom, obrigado pelo convite para participar desse videocast sobre regulação do ensino superior. Um momento bastante propício para tratar sobre o tema, não só porque nós estamos na fase do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, que é um plano de 10 anos, que vai até 2034, onde você tem ali as diretrizes, as metas, as estratégias para o desenvolvimento das políticas públicas, e também porque há um aceno do Ministério da Educação de uma mudança, de uma tentativa de mudança da governança de regulação da educação superior no Brasil. Então, isso vem provocando muitas discussões, muitas avaliações, e esse momento é bem propício. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu entendo que um dos problemas hoje relativos a essa questão da regulação da educação superior é porque as normas que hoje disciplinam a regulação da educação superior, elas não trazem os contornos da moderna teoria da regulação. Vai poder, com calma, depois desenvolver um pouco melhor esse raciocínio, mas, basicamente, só um decreto hoje fala em regulação da educação superior, o decreto 4.235. É ali que ele aparece a regulação. A lei de diretrizes, por exemplo, não trata da regulação. Só um ato regulamentar que apresenta, basicamente, traz a regulação por meio de atos autorizativos de funcionamento das IES, e também sobre a oferta de cursos superiores de graduação e de pós-graduação. Basicamente, 4 objetivos ali: a igualdade de condições de acesso, garantir o padrão de qualidade, estimular o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e
a coexistência das instituições públicas e privadas de ensino. Acho que é muito pouco para pensar em regulação de um sistema tão complexo que é o sistema de regulação envolvendo o serviço público, ou seja, uma atividade que é obrigação do Estado, e também uma atividade econômica livre à iniciativa privada. Então, essa grande complexidade acaba trazendo alguns problemas para a governança estatal, e isso é que vem sendo trazido mais recentemente ao debate. Então, acho que a gente tem aí realmente um tema bastante importante. Eu espero aqui no nosso encontro de hoje poder trazer algumas reflexões das pesquisas que eu realizo no campo da regulação já há muitos anos e, de alguma forma, estão nesse momento. Em 2024 aconteceu isso, um debate no âmbito, como eu disse, do próprio Ministério da Educação, que vem examinando a possibilidade de uma mudança desse modelo de governança. Eu queria chamar a Camila. Camila, traz aí uma questão nova para o Dr. Sérgio. Perfeito. Primeiro eu queria saudar a todos que estão nos assistindo e também agradecer a presença do Dr. Sérgio aqui conosco hoje. Bom, você citou bastante a complexidade do sistema de regulação no Brasil, ainda mais porque tem que regular tanto a educação superior pública quanto privada. E aí uma reflexão que você traz no seu livro, e a gente está pensando bastante aqui, é se uma agência reguladora resolveria isso. E se ela deveria regular tanto o ensino superior privado, com os fins lucrativos, quanto o público e também confessional e comunitário. A gente queria entender melhor o que o senhor pensa sobre isso. Sim, o meu entendimento, com base nas minhas pesquisas, é de que a agência deveria ser criada, uma agência reguladora, poderia melhorar o sistema de governança, porque a educação, a exemplo de outros setores, ele deve ser compreendido como um sistema autopoético, um sistema complexo. Esse sistema, ele deveria envolver, na minha concepção, todas as áreas, todos os players, todos aqueles que atuassem nesse ambiente, nesse sistema, tanto privado quanto público. Porque o sistema, na teoria dos sistemas, eles nos trazem algumas reflexões a respeito disso, ela tem a ver com as soluções brotarem de dentro do próprio sistema, e esse sistema ele tem que ser, de alguma maneira, isolado de outros sistemas. Então, tentando ser muito prático e objetivo, né? O sistema de educação ele tem seus próprios códigos. O sistema político tem outros códigos, né? Permanência do poder, o debate político partidário, etc. e tal. Quando a questão da regulação ela é tratada de uma forma não sistêmica, ou seja, quando ela é tratada dentro do ambiente político, muitas vezes há uma confusão das questões que são desenvolvidas com foco na qualidade da educação, porque há, obviamente, impactos políticos naquele sistema. Então, o meu entendimento é que sim, que deveria tudo ser tratado de uma forma com que uma nova entidade reguladora, criada de acordo com as teorias atuais da regulação, cuidassem do todo. E essa teoria da regulação, a gente pode perceber a existência dela pelo próprio texto constitucional, né? Se nós formos pegar, isso aqui algumas anotações, nós pegarmos os artigos que tratam da questão, por exemplo, ela aparece no artigo 6º da Constituição Federal, a educação é o primeiro direito social. Se nós falamos, são direitos sociais, a educação, depois vem a saúde. Ele é um direito social, ao mesmo tempo, ele é um serviço público, porque é prestado pelo Estado diretamente, inclusive muitas vezes sem cobrança de remuneração por isso, e é uma atividade econômica, né? Porque a Constituição Federal também, no artigo 211, ela trata como sistema de ensino, e logo no artigo seguinte, dos 205, 206 e 209, ela traz lá que o ensino é livre à iniciativa privada que deve atender determinadas condições, como, por exemplo, a autorização e a avaliação de qualidade pelo poder público. Então, eu entendo, Camila, que, voltando ao início da pergunta, que tudo isso deveria ser tratado no âmbito de uma regulação sistêmica, e não uma regulação onde você tem regras e obrigações para o setor privado, e o setor público, que na verdade é sustentado pelo orçamento público, de alguma maneira não fosse submetido a regras de uma entidade independente, com as características que mais à frente a gente pode comentar.
quando a gente pensa o tema da regulação, e sobretudo quando a gente lê o seu livro, o senhor estudou a origem, o nascimento da abordagem jurídica e todo esse pensamento em torno da regulação no nosso país. Durante o governo Fernando Henrique, está bem explicadinho no seu livro, de 94 a 2002, foram criadas 9 agências reguladoras para diferentes áreas econômicas. E depois, anos à frente, mais 2, de forma que o Brasil hoje tem 11 agências reguladoras com esse título e outros órgãos que não têm esse título, mas também que têm um papel muito semelhante. Então, assim, quando a gente pensa em energia, a gente pensa em telefonia, a gente pensa em transportes, transporte aéreo, transporte terrestre, tudo isso tem agência reguladora. E como o senhor bem disse, a educação, que é o primeiro direito social, não tem uma agência reguladora. E a gente que estuda a educação vai ver que lá em 95, 96, ou seja, depois da Constituição de 88 e 95, 96, com a LDB, ali foi um momento em que o Brasil tornou juridicamente viável, né, a educação privada, propriamente dita. Porque antes havia, mas era filantropia, etc, etc. A privada mesmo, com fins de lucro, nasce ali em meados da década de 90, quando as agências estavam nascendo para vários outros setores. Assim, nos seus estudos, a pergunta que não quer calar, né? Por que criou-se a agência para tantos serviços, para tantas áreas econômicas, e não se criou para a educação? Uma vez que, exatamente ali, se abriu a possibilidade juridicamente de você ter empresas com fins de lucro na área da educação. Olha, Haroldo, eu não encontrei nas minhas pesquisas estudos empíricos que trouxessem respostas objetivas a essa sua indagação. O interessante é que, quando nós examinamos a criação das agências, como você disse, olhando inclusive para o modelo internacional, o modelo norte-americano, que influenciou a criação de agências reguladoras em boa parte do mundo, inclusive na Europa, o modelo europeu, ele hoje é um modelo de agencificação, né, uma maneira de integração das entidades dos diversos países que integram a União Europeia. Esse modelo de agência para o setor educacional, ele não apareceu nessas pesquisas. Eu não tenho nenhum estudo empírico efetivo que comprove por que não foi criado. Eu tenho algumas ideias. Se nós pegarmos a lista de criação das agências, nós vamos verificar que as 3 primeiras que foram criadas lá no finalzinho de 96 e início de 97, elas foram criadas mais voltadas a dar conta daquelas atividades que foram privatizadas. Então, energia elétrica foi a primeira, a ANEEL, depois nós tivemos a Anatel e depois a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, na época era chamada só Agência Nacional de Petróleo. Isso foi decorrente praticamente das privatizações, da transferência da prestação de atividades que antes eram prestadas pelo setor público para o setor privado. E que as agências, elas foram criadas naquele momento para dar credibilidade ao setor privado, especialmente ao capital internacional. Eles precisavam ter alguma forma de atender, de objetivar alguma segurança jurídica, considerando que o Brasil tem aquela fama, né, da famosa frase de que até o passado no Brasil é incerto. Então, e isso continua até hoje. Imagine na década de 90, após uma grande crise que o Brasil sofreu, com alta taxa de inflação, os movimentos todos que levaram à criação do real e o plano de reforma do aparelho administrativo em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, basicamente, as agências foram criadas com esse objetivo. E a educação, na época, como ela praticamente, como você disse, prestada pelo setor público e não foi desestatizado, ou seja, o Estado continuou à frente dessas instituições, nas universidades públicas e tudo mais, não se cogitou, pelo menos eu não identifiquei nas minhas pesquisas, um movimento à época que direcionasse para a criação de uma autoridade independente nos moldes da ANEEL, Anatel e ANP. Depois, logo na sequência, em 99, foi criada a Anvisa e em 2000 a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É a mesma coisa, a ideia aí que foi trazida de trazer uma segurança jurídica numa área muito complexa, um outro sistema muito complexo dos direitos sociais, vem logo depois da educação, que é o direito à saúde. Então, a Anvisa, com
a vigilância da saúde, que é maior do que a vigilância sanitária, que nós conhecemos pelo nome, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando, além da saúde complementar, que é aquela que as entidades privadas atuam em parceria com o setor público, a saúde suplementar propriamente dita. Então, não identifico, portanto, nenhum movimento na época, não identifiquei nenhum movimento. Cogita-se, né, que na época havia uma resistência muito grande, né, do setor público em relação a isso, de transformar, tirar do poder central em função de questões históricas envolvendo o setor de educação no Brasil, e que muito provavelmente haveria também um risco de captura dessa entidade reguladora, porque acabaria sendo capturada pelo setor privado, que tem muito mais capacidade nesses debates, de se articular, de se organizar e tudo mais. Basicamente, é essa visão que eu tenho em função das minhas pesquisas. Doutor Sérgio, antes de passar a próxima pergunta para a Camila, eu queria ainda nessa questão trazer o seguinte: naquela época, o Brasil tinha aproximadamente 15 mil cursos e 1.800 instituições de ensino. Hoje, são 45 mil cursos e 2.590 instituições de ensino, e o capital privado internacional, que praticamente não atuava na educação superior no Brasil, entrou no país, né? Nós temos 5 grandes grupos que ofertam aí alguma coisa próximo de 70% das matrículas. Então, assim, a complexidade cresceu bastante e me chamou muita atenção essa comparação que o senhor faz. O senhor traz do setor de saúde, né, que é um serviço, é um direito e um serviço público importante, né, onde entrou a regulação e a educação paralelamente, né, com tamanho gigante também, e não tem uma regulação da mesma qualidade. Não é que não tenha, tem, porque o Ministério da Educação tem a SERES, a Secretaria de Supervisão e Regulação, que foi criada em 2011, né? Tardiamente, mas é um outro modelo, é uma outra perspectiva. Camila. Perfeito, obrigada, Haroldo. Doutor, falando ainda um pouco, né, da agência reguladora, em 2012, o Poder Executivo Federal, o Ministério da Educação enviaram à Câmara de Deputados o projeto de lei 4372 de 2012, que propõe a criação do INSAIS. E aí, para quem não sabe, o INSAIS seria o Instituto Nacional de Supervisão e de Avaliação da Educação Superior. Até hoje, esse projeto não foi aprovado. E aí, a gente queria saber o que você acha desse projeto, qual a sua avaliação desse projeto e por que o senhor acha que até hoje não foi aprovado. Sim, Camila. Esse projeto, ele é um projeto que surgiu, como você disse, lá em 2012, né? Isso foi na época do ministro Adilson Mercadante, que hoje está lá no BNDES, governo Dilma. E a ideia foi, de alguma maneira, fazer alguma modernização nesse sistema educacional. E a pergunta que você me fez é o que eu compreendo desse projeto. Esse projeto ainda está lá parado, ele não avançou. A deputada Cris Tunieto, né, do PL do Rio de Janeiro, que ficou como responsável, como relatora do projeto na Câmara dos Deputados, ele não avançou, está na Comissão de Constituição e Justiça. O que eu entendo é que ele está defasado, ele foi criado em 2012 e de novo, é um projeto que avança em algumas questões que envolvem a teoria da regulação, mas não tudo. Vou citar uma questão que é fundamental, por exemplo, ele até cria ali, ele traz ali a criação de um colegiado, que é um ponto importante numa entidade reguladora, exatamente para você não ter vieses, um dirigente apenas, você tem um colegiado, onde você pluraliza ali as ideias, o debate e tudo mais, mas não tem a previsão, por exemplo, de submissão do corpo diretivo ao Senado Federal e a garantia de mandato. Então, se nós continuarmos com um modelo de autarquia sem mandato, que é aquele sistema clássico da autarquia tradicional, o que vai acontecer é que, eventualmente, a agência reguladora poderá, eventualmente, discordar do posicionamento do poder central e os dirigentes serem demitidos, como acontece com os ministros, né, os ministérios, ministros e ministras de Estado ou presidentes de autarquias comuns.
ou mesmo de empresas estatais. Nos últimos 8 anos, foram 8 presidentes na Petrobras, por exemplo. Né? Muda o governo, muda a política pública, ou questões partidárias, etc., você muda o presidente. Quantos ministros também já passaram pelo Ministério da Educação? Então, esse modelo, o INSAIS, eu acho que ele é um início de um debate, é importante que já está no Congresso Nacional, mas eu entendo que ele, além da questão de ter personalidade jurídica de direito público, ali está previsto uma autonomia administrativa financeira, etc., eu acho que tem que transformar isso no modelo e adequá-lo à Lei 13.848 de 2019, que é a Lei das Agências Reguladoras. E a lei ela é clara ali, ela diz: só será agência reguladora quem se enquadrar nisso que está previsto nessa Lei 13.848. Por exemplo, coisas muito importantes, a análise de custos e benefícios das escolhas regulatórias. Tudo que uma agência faz, ela tem que passar por uma análise de custos e benefícios, tem que passar por consulta pública, tem que passar por audiência pública. É diferente de decisões governamentais, onde o presidente da República expede um decreto e toma uma decisão individual, que é, obviamente, uma decisão com base nas escolhas políticas, né? Com o momento que o país passa, com influências político-partidárias, com influência das urnas. Isso faz parte, naturalmente, do sistema político. O sistema de educação, como um sistema complexo, com suas próprias regras, com seus próprios códigos, como eu disse, deveria ter uma agência reguladora com as características internacionais da teoria de regulação. E os sinais, na minha concepção, o INSAIS, ele não tem esse desenho. Um projeto que inicia o debate, mas ele precisa de uma atualização. Muito bem, doutor Sérgio, nós estamos caminhando para finalizar o nosso podcast. Sobre essa sua fala, né, eu chamo a atenção que tem um outro ponto muito debatido também, que é o fato de que o INSAIS, o projeto do INSAIS, ele tira do INEP todo o trabalho de avaliação e traz para dentro da agência. E no debate tem muitas posições contrárias a isso. Uma ideia de que o INEP deve continuar avaliando e a agência reguladora, ou essa instituição que nasce para fazer supervisão e regular, ela deva focar nessa atividade. Então, eu queria ouvir também a sua observação sobre isso. E também, todos os seus estudos mostram, tem sempre um fundo político, né? Não é simples criar uma instituição pública com a tarefa, né, tão importante de regular um setor tão complexo, né? São muitos interesses, visões diferentes. Então, eu te pergunto isso, 2 questões de uma só, né, para a gente concluir. Primeiro, se o senhor acha que a avaliação deva estar dentro de uma eventual agência, e se o senhor entende que o momento político, o momento da educação superior brasileira exige, demanda e é adequado para se criar uma agência reguladora do ensino superior. A questão, como sempre, ela é muito polarizada, né? Tem muita discussão dos polos, ou seja, alguns favoráveis, outros desfavoráveis. A primeira questão é se a avaliação deveria ficar dentro da agência. A minha tendência, do ponto de vista geral, sobre a teoria da regulação, é de que tudo deveria ficar na agência. A definição de política pública vem do governo central e depois todas as ferramentas da regulação, que pode passar da normatização, fiscalização, julgamento de conflitos entre players. Você imagina, por exemplo, quando uma instituição privada entra num processo de recuperação judicial, de falência, para onde vai o seu acervo? Então, tem essas questões todas que uma autarquia especial, uma agência reguladora, ela tem que ter os poderes, as funções para agir em todas as áreas. Tá? E a avaliação poderia ficar também dentro da agência reguladora. Obviamente, isso vai depender do desenho de governança pública que vai se fazer. Nada impede que você tenha uma parcela grande de capacidade, de competência da agência reguladora e alguma atividade fique fora. Isso não é um problema muito sério dentro da teoria da regulação. Isso vai depender, como eu disse, da reformulação. A outra questão é se o momento é favorável. Eu entendo que o momento é favorável para esse debate. Eu acho que ele está maduro, eu acho que nós temos que enfrentar essa questão. Eu me recordo, nas minhas apresentações,
naquela apresentação que você fez menção no início, eu fiz esse comentário, eu gosto sempre nos meus encontros também de trazer. Eu me recordo bem no momento da pandemia, quando houve uma decisão política de não seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde de trazer vacinação para a população brasileira. Era uma decisão política. E naquele momento foi muito importante que a Anvisa, uma autarquia especial, uma agência reguladora autônoma, independente, tivesse decisões preservadas de que deveria seguir um protocolo mundial indicado pela Organização Mundial da Saúde. Naquele momento, houve, vamos dizer assim, aplausos para a regulação descentralizada. Então, a gente tem que pensar em regulação sempre e não em determinados momentos. Então, de novo, eu volto para a importância da regulação, da educação, nesse momento, porque, como você disse, o número de cursos aumentou significativamente, o número de entidades, o número de alunos e alunas matriculados. Nós temos que pensar isso de uma forma sistêmica. O poder público preparar, editar, lançar políticas públicas e um órgão regulador para operacionalizar isso, seja para entidades públicas, seja para entidades privadas, de uma forma sistêmica. É claro que há uma discussão se, pela força do setor privado, isso não seria criar uma autorregulação. Se os setores privados não acabariam criando uma agência para se autorregular, como existe, por exemplo, no setor financeiro, na Anbima, ou no CONAR, que faz autorregulação das propagandas e tudo mais. Eu entendo que isso não deverá ocorrer. Eu acho que o Estado tem que ter, o governo, o Estado, deve fazer o modelo de uma forma tal que funcione como outras agências reguladoras. Agora, tem que ser um projeto em que se pense não só na implementação do modelo, mas também na forma como ele vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Por exemplo, indicação de pessoas com experiência na área para ocupar as posições. Isso é fundamental. Então, não adianta você criar um modelo de agência reguladora nos padrões internacionais e colocar pessoas apenas por indicações políticas, mas sem conhecimento nenhum na área, né? Porque ele vai acabar ali sendo um instrumento de desenvolvimento de interesses políticos ou até privados, e aí pode ter realmente uma captura privada, uma captura pública ou de ideologias, e as agências elas não foram criadas com esse objetivo, foram segregar a parte política, que pertence ao sistema político, da parte técnica, que é o sistema educacional. Então, é dentro desse ambiente que eu acho que o momento deveria ser aproveitado, já que o ministro Camilo Santana trouxe essa demanda, e como ele é ministro de Estado, eu acho que o momento é propício, nós devemos estudar isso e debater profundamente. Obrigado, doutor Sérgio. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. Obrigado, Camila. Queria também agradecer a você que acabou de nos assistir, que acabou de nos ouvir. Uma fala muito robusta, né, do doutor Sérgio, muito competente. E eu quero dizer o seguinte: se você quer aprofundar conhecimento sobre a agência reguladora, está aqui. Agências Reguladoras é o título, Sérgio Guerra, já em 3ª edição, é fácil comprar nas plataformas. E, doutor Sérgio, fica então para reflexão essa ideia, né, de que educação superior é um sistema muito complexo e que não pode ficar só sujeito a decisões políticas. Daí a justificativa para se ter uma agência reguladora independente, seguindo os marcos das agências reguladoras que o nosso país já tem. Sérgio, muito obrigado a você que nos assistiu e que nos ouviu. Esse foi nosso 5º episódio. Aguarde que vem o 6º, nós vamos até o 13º, para debater bem esse tema de uma agência reguladora e da regulação do ensino superior. Muito obrigado.